Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como hoje, no tempo de Jesus, as pessoas viviam desgarradas, exploradas, perseguidas por aqueles que deveriam cuidar, tratar, curar e apacentar. Com seu jeito e olhar misericordioso, Jesus diz que ele é a porta pela qual as pessoas se orientam e passam, conforme nós podemos ouvir na leitura do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 10, que eu passo a ler agora. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz, e ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a leitura do nosso texto. No tempo de Jesus, os rebanhos de ovelhas dependiam dos cuidados de seus pastores, que as levavam para onde tinha água e pastagem. E para darem segurança às ovelhas, os pastores construíam em conjunto um curral comum, onde à noite guardavam as ovelhas. Na porta por onde passavam as ovelhas e os pastores, ficava durante a noite um guardião que era chamado de porta, para defender as ovelhas de animais ferozes e não permitir a entrada de pessoas estranhas. Ao amanhecer, os pastores chegavam bem cedo, solicitavam ao guardião à porta entrada para buscarem as suas ovelhas. Eles entravam e as chamavam pelo nome. Elas reconheciam a voz de seu pastor, levantavam e saíam atrás dele para a pastagem. O Evangelho de João, meu amigo e amiga, foi escrito lá pelo ano 100 depois de Cristo, quando os cristãos eram muito perseguidos pelas autoridades governamentais e religiosas. A estas autoridades governamentais e religiosas, Jesus diz que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Aqui Jesus está questionando as autoridades,
porque se apoderam das pessoas sem passar por ele, sem ouvir o que ele, Jesus, tem a dizer. Governam sozinhos com suas próprias vontades. Se apoderam das pessoas, tomam decisões e conduzem as pessoas com mentiras, não sabem cuidar, proteger e amparar. As pessoas são consideradas número e elemento, e não seres humanos. Essas autoridades estão preocupadas com as suas próprias abundâncias. Não entram pela porta, que é Jesus, porque elas têm algo a esconder. Roubam as esperanças, o sentimento e a autoestima das pessoas. Junto dessas autoridades não se vive, apenas se sobrevive. Conforme o profeta Ezequiel, capítulo 34, estas autoridades são governadores, governantes, mas também pastores. E dizendo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido, Jesus está abrindo os nossos olhos para os falsos pastores de hoje, que não nos conhecem, não estão interessados em cuidar das pessoas fracas, doentes e machucadas, mas em cuidar de suas próprias vidas e interesses. Esses falsos pastores arrastam uma multidão para si, mas não conseguem responder concretamente às esperanças das pessoas. Falam que curam qualquer doença, mas não conseguem curar a doença da corrupção, do egoísmo, da indiferença, defendendo assim a violência. Falam de vida, mas se calam diante dos estupros e feminicídio. Falam em comunhão, mas não se misturam com pobres e marginalizados. Falam de perdão, mas não conseguem perdoar porque perseguem aqueles que são de outras denominações. Falam em prosperidade, mas não sabem partilhar. Diante dessa situação, meu amigo, Jesus nos diz duas palavras muito importantes. Ele diz: eu sou a porta, por onde as ovelhas e também os pastores passam. Jesus é a porta, por onde todas as pessoas devem passar para serem orientadas conforme a vontade dele, para serem amparadas e cuidadas de todos os perigos que sobrevêm em noites de dor, angústia, decepção e insegurança. Jesus é a porta, porque por meio dele temos acesso a uma vida transparente, sincera e desinteressada, e onde nos alimentamos da sua palavra e dos seus ensinamentos. Jesus é o único mediador que nos leva para o curral de Deus, o reino de Deus, onde há vida em comunhão, respeito, dignidade e solidariedade para com todas as pessoas. Onde não há o sentimento de inveja, de egoísmo, de calúnia, perseguição e solidão. Porque neste curral de Deus, nós nos amamos e nos amparamos uns aos outros. Entrar pela porta, que é Jesus, é o mesmo que
agir como ele agia. E por isso Jesus quer ser a porta por onde os pastores de hoje precisam entrar, para trazerem uma mensagem de esperança e vida plena para as pessoas, dando às pessoas uma nova possibilidade de viverem suas vidas de forma justa e plena. Jesus é a porta que se abre para nós, porque não somos estranhos para Ele, porque Ele nos conhece. E assim, como os pastores de ovelhas, Jesus toma a iniciativa e vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome, porque nós somos únicos para Ele. Não somos um número ou um elemento. Somos seus amigos, por quem Ele se preocupa e está interessado em dar vida digna e completa. E hoje Ele nos chama para sairmos dos nossos currais, onde vivemos enclausurados em nossos problemas, para uma vida solidária, onde encontraremos pessoas que precisam do mesmo consolo, amparo, orientação e segurança que nós precisamos, renovando nossas esperanças, mesmo que, durante a caminhada, encontremos pedras pelo caminho. Meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo é a nossa porta da salvação e o nosso amigo que nos chama pelo nome. Em meio a tantas vozes que nos chamam para passarmos pelo fogo que queima nossos pecados, pela porta que abre todos os nossos caminhos, nós somos chamados ao compromisso de ouvir a voz de Jesus Cristo em meio a tantas outras vozes. Mas como distinguir a voz de Jesus em meio a tantas outras vozes que soam em nossos ouvidos? A voz de Jesus, ela não nos engana. Ela nos compromete a vivermos em comunhão com todas as pessoas, em busca de vida plena. A voz de Jesus nos dá segurança, proteção, fazendo-nos depender do seu cuidado e dos seus ensinamentos. A voz de Jesus nos consola e ampara quando nos sentimos sozinhos, nos acolhe quando nos sentimos excluídos, nos anima quando estamos perdendo a esperança, nos busca quando nos sentimos perdidos, nos ama quando outros nos rejeitam. Por isso, não devemos ouvir as vozes que não se interessam pela nossa vida. Temos que ser fiéis à voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo, nós temos o compromisso de ser uma porta aberta para as outras pessoas. Nós devemos ser uma porta por onde outras pessoas possam encontrar possibilidades e oportunidades de buscarem abrigo, carinho, aconchego, orientação e amparo com o nosso jeito de ser, de agir e de falar. Onde outras pessoas possam encontrar solidariedade. Por isso, passar pela porta não é só reconhecer Jesus como Salvador, porque isso todo mundo fala. Não é só ter simpatia por Ele, porque isso muita gente fala. Mas passar pela porta é comprometer a fé que temos com o projeto de vida
que Jesus pregou, que todas as pessoas tenham vida em abundância. Então, ouçamos e vamos seguir a voz de Jesus Cristo. Sejamos uma porta pela qual todos possam passar, enxergar e ouvir a voz de Cristo, que chama para acolher, animar, cuidar, amparar e consolar. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Compartilhe com mais alguém. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.